Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Você já parou para pensar como muitas vezes nós perdemos o controle de determinados projetos que nos dedicamos tanto? E quando isso acontece, nós nos sentimos frustrados, entristecidos e desanimados. Ter o controle da situação parece ser exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas é muitas vezes aquilo que nós não conseguimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós perdemos muitas vezes o controle de determinados projetos da nossa vida. Às vezes, sentimos que perdemos até o controle da própria vida, mas isso diz respeito a nós. Deus, Ele é aquele que controla todas as coisas, é aquele que tem o rumo das nossas vidas, aquele que tem, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, as rédeas do destino em suas mãos. Por isso, no nosso devocional de hoje, eu quero falar sobre providência. Providência na teologia diz respeito ao fato de que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus é aquele que sustenta a obra da criação. Com isso, nós queremos dizer que Deus está agindo no mundo, cumprindo seus propósitos, se valendo das coisas boas que nós fazemos e, pasmem, Deus se revela um Deus providente até mesmo quando nós o desobedecemos. Nós perdemos o controle das coisas, mas Deus continua governando soberanamente. E para deixar isso mais claro, eu quero de maneira muito rápida compartilhar com vocês a história de José. José era o filho, quase o filho mais novo, né? Porque ele tinha Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, de Israel. José foi odiado pelos seus irmãos, primeiro por causa da predileção do seu pai, um problema familiar que nós precisamos tomar cuidado. Em segundo lugar, porque José, se revelava muitas vezes como alguém especial. Certa ocasião, ele compartilhou com a sua família 2 sonhos que tinha. E na verdade esses sonhos apontavam para aquilo que iria acontecer no futuro. Mas os irmãos e os próprios pais de José se recusaram a vê-lo, o filho, quase o filho mais novo, a ser aquele que vai comandar a família. Naquele contexto sociocultural, era algo impensável, chegava a beirar a loucura. Portanto, José foi odiado pelos seus irmãos. E num determinado momento, quando seus irmãos mais velhos levaram as ovelhas, os rebanhos de Israel, seu pai, para pastar, então Israel chama José e pede que José vá encontrar os seus irmãos para ter notícias dele. E quando isso acontece, em primeiro lugar, José não encontra os seus irmãos onde eles deveriam estar. Eles haviam caminhado um pouco mais. Ele recebe informações e consegue chegar aos seus irmãos. Mas os seus irmãos, com o coração cheio de ódio, desejaram matá-lo. Mas algo acontece na história, em que matar parecia ser duro demais. E eles então prendem José num poço sem água, num poço seco. E eles ficam refletindo a respeito de como vão lidar com aquela situação. Até que pouco tempo depois, eles se deparam com uma caravana de pessoas que estavam indo sentido ao Egito. E eles então decidem vender José para aquela caravana e José, o irmão odiado, vai para o Egito. Veja, perceba como a vida de José parece uma sucessão de fracassos, uma sucessão de sofrimentos, uma sucessão de traições, abandono. E agora José está indo em direção ao Egito, uma terra estranha, longe de sua família. José chega no Egito e, coincidentemente, ele é comprado pelo chefe da guarda de Faraó, um homem chamado Potifar,
que o leva para sua casa. José era de fato um homem diferente, alguém que temia a Deus. E eu costumo me referir a José não como sendo José do Egito, mas José que estava no Egito. Porque embora José tenha passado a maior parte da vida no Egito, o Egito nunca teve o coração de José. Ele continuava sendo o José de Israel, seu pai. Os mesmos valores, a mesma crença, a mesma maneira de ver o mundo. E então, no Egito, tudo aquilo que José colocava às suas mãos, Deus prosperava. Então, logo Potifar entendeu isso e colocou José como o administrador de sua casa. Mas o pior estava por vir. A mulher de Potifar se engraçou por José e ela quis se aproximar dele, traindo o seu marido, e José rejeitou isso sucessivas vezes. Até que um dia, ela se aproveitando de uma situação onde os dois ficaram sozinhos, ela agarrou José. E José então se desvencilhou de suas roupas e saiu correndo. Ela se sentiu envergonhada com essa situação. E ela contou uma grande mentira, de que José a teria atacado, desonrado ou tentado desonrar dentro da sua própria casa. Então Potifar precisava fazer alguma coisa. Ele manda José para a cadeia. Veja, mais uma vez, traído, humilhado e aprisionado. Mas na cadeia, José, que era de Israel e não do Egito, prospera. Então o carcereiro, chefe, que era responsável pela cadeia, entende que Josué era alguém especial, que José, melhor dizendo, era alguém especial e coloca em suas mãos boa parte daquilo que era o seu trabalho. José se torna uma espécie de comandante ali, ainda que informal, da cadeia que cuidava dos oficiais, dos presos da guarda real, os oficiais do rei. Então, nesse tempo onde José estava na cadeia, foram 2 presos, de maneira especial, colocados ali, um padeiro e um copeiro. E é interessante perceber como parece haver mais uma coincidência. E os irmãos vão entender daqui a pouco o porquê dessas minhas aspas. Porque era padeiro e copeiro. Eu sei que na nossa cultura estas são atividades honradas com certeza, mas atividades que estão ligadas à produção e ao serviço apenas. Mas no contexto em que José está inserido, tratava-se de oficiais do rei, responsáveis pela alimentação do rei. Portanto, pessoas que tinham acesso à presença do rei, que cuidavam da alimentação do rei. Portanto, pessoas especiais. José, então, conhece essas pessoas e interpreta o sonho deles. Um deles morreu e o outro foi readmitido à sua antiga função. José pediu para que ele se lembrasse dele quando ele estivesse na presença de Faraó. E sabe o que acontece? Mais uma vez, José é esquecido pelo seu companheiro de prisão. Passa-se mais um tempo até que o próprio Faraó tem um sonho terrível, aterrorizador, que o tira do seu senso comum. Então, ali perturbado, sem que os seus magos, os seus encantadores, os sábios da sua corte pudessem dar uma explicação, uma interpretação para o seu sonho, é então que o antigo companheiro de José se lembra de José na cadeia. O resultado? José é levado à presença do rei, interpreta o sonho do rei e ele então desenvolve um plano para salvar não apenas o Egito, mas o mundo conhecido do seu tempo, de 7 anos de seca e muita escassez. Passadas estas coisas, José é agora o segundo homem mais importante do império mais importante do seu tempo. E os seus irmãos, aqueles irmãos que traíram, abandonaram e venderam José, precisam ir ao Egito para comprar comida. Era a chance que José tinha para se vingar deles. Era o momento adequado para José fazer justiça com as próprias mãos.
Existe ali uma relação de aproximação e as cenas vão acontecendo. Até que num dado momento da história, José vai se revelar àqueles irmãos. É o ápice da história, é o grande momento. E José faz isso com choro e alegria, por saber que não apenas os seus irmãos estavam vivos, o seu irmãozinho mais novo, Benjamim, e o seu pai ainda estavam vivos. E José faz uma declaração extremamente piedosa. E ele diz assim, se revelando aos seus irmãos: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Veja como a visão de José acerca desta sucessão de acontecimentos prejudiciais à sua vida é completamente transformada por um senso de propósito. José entendeu que, apesar da maldade do coração dos seus irmãos, do desejo de se vingar a ele, apesar de tudo aquilo que havia acontecido com ele ao longo dos últimos anos, Deus estava no controle da história, não apenas da sua própria vida, mas da vida do seu povo, garantindo-lhes a preservação da vida. É isso que acontece quando nós não apenas conhecemos conceitos teológicos, como é a doutrina da providência, mas nós vivemos por fé, crendo que Deus governa e sustenta todas as coisas. Pode ser que a essa altura você possa se perguntar, e veja, de maneira legítima: tudo bem, pastor, isso é a história de José, mas o que isso tem a ver comigo? Me permita te dizer, tudo. A história de José tem tudo a ver conosco. Porque veja, em que pese sejamos diferentes, vivamos num contexto diferente, numa época diferente, circunstâncias diferentes, isso não muda o fato de que nós servimos ao mesmo Deus, Criador e sustentador da obra da criação. Isso não muda o fato de que Deus, um ser imutável, continua se relacionando conosco da mesma maneira que se relacionou com José, preservando o povo ao longo da história. Isso não muda o fato que o Deus imutável, fiel e cumpridor de suas promessas, não está fazendo isso nesse momento. E é aí que nós nos colocamos, que a palavra de Deus nos coloca na mesma condição de José, servos nas mãos de um Deus providente. Isso significa dizer que qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando, qualquer que seja o momento da sua vida, qualquer que sejam os planos que saíram do seu controle, isso não muda o fato de que Deus está cuidando da sua história. E é muito interessante que, por dizermos que Deus é providente, nós não estamos anulando, nem sequer diminuindo os efeitos do pecado. Veja, quando José diz aos seus irmãos que, para que eles não ficassem tristes com eles mesmos, porque foi Deus que o enviou antes deles, José não estava diminuindo a culpa dos seus irmãos. José estava declarando seu perdão pessoal aos seus irmãos, porque ele acreditava que, além da maldade que foi cometida contra ele, ou apesar dessa maldade, Deus estava no controle, Deus tinha um propósito e Deus estava no curso da história. Então veja, é assim que nós somos chamados por Deus, por meio da história de José, a lidarmos com as desventuras da nossa vida, com as vezes em que perdemos o controle da situação. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a olhar para a sua vida e se lembrar que Deus é um Deus providente, um Deus que está no controle de todas as coisas, e é Ele quem está, em última instância, apesar das nossas más decisões, más escolhas,
apesar do pecado que tanto nos prejudica, é Ele que está sustentando a obra de suas mãos. E isso inclui a sua vida e a minha vida. Portanto, que o Senhor nos ajude a termos uma visão como a de José, a conseguirmos olhar para além dos planos frustrados, para conseguirmos enxergar mais do que a maldade que sofremos, mais do que a maldade que eventualmente cometemos, para que consigamos enxergar mais do que a fase ruim que eventualmente estejamos passando, que consigamos olhar para a providência de Deus. Como eu tenho dito ao longo desses últimos devocionais, Deus tem um tempo e Deus tem um propósito para todas as coisas. E isso inclui a mim e a você. Creia nisso, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confie que Ele está cuidando de você. Vamos orar? Deus querido, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração. Gratos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, mas também, ó Deus, humildemente nós clamamos, pedimos, para que o Senhor, ó Deus, nos dê uma visão biblicamente orientada a respeito da vida e dos acontecimentos, para que no nosso coração, ó Deus, possamos crer como José, que apesar, ó Deus, de toda a maldade, apesar dos planos frustrados, daqueles que fugiram do nosso controle, o Senhor governa soberanamente e sustenta, Deus, providencialmente as nossas vidas. Nos ajude, Deus, a crer, a confessar e a agir como alguém que, de fato, acredita no cuidado do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, abençoe e cuide de cada um dos meus irmãos esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um ótimo Café com Bíblia. Tchau.